Central 3. Esse é um daqueles episódios com e sem tradução. Essa aqui é a versão sem tradução. Se você quiser ver a outra versão, vai lá no nosso feed e procura lá. Aquele recadinho de começo, melhor forma de ajudar o Medo e Delírio no Pix recorrente no medodelirioembrasilha@gmail.com, que é o mesmo e-mail pro qual você tem que escrever se você quiser anunciar aqui no Medo e Delírio. Então é isso. Agora, bora pra abertura. Cristofascismo significa a fusão entre fundamentalismo religioso, autoritarismo político e controle moral da sociedade. É quando a fé deixa de ser uma experiência individual e vira um projeto de poder. Basicamente, é quando os líderes religiosos deixam de pregar sobre converter as pessoas e passam a pregar a conquista da sociedade para Cristo. E isso significa influenciar as escolas, a política, o judiciário, a mídia, o comportamento sexual, a família e até a política econômica. A ideia deles é dominar o Estado institucionalmente. A própria ideia dominionista defende a submissão da vida pública a uma interpretação cristã da lei bíblica. Bolsonaro foi acompanhado para dentro desse palácio por um movimento teocrático em ascensão, o dominionismo, uma teologia que prega que cristãos devem controlar todos os aspectos da sociedade. No Novo Testamento, a prostituta da Babilônia aparece sentada no topo de 7 montes, que para eles representam 7 esferas da existência, desde a família até as finanças e o governo de uma nação. Eles dizem que cristãos precisam tomar esses montes das forças malignas, um por um. Eu lamento dizer uma coisa, que grande parte dos pastores ficaram no monte da religião, que a gente fala. Os 7 montes, religião, cultura, entretenimento, economia, educação, política, eles ficaram no monte da religião, se alienaram do que está acontecendo. E eu não. Quando o púlpito vira palanque, a igreja, comitê eleitoral, pastor se torna alguém que instrumentaliza a fé para constranger votos, quando a autoridade espiritual é mobilizada para constranger as pessoas. A história da liderança evangélica, a Assembleia de Deus apoia fulano para presidente. Meu irmão, isso é uma vergonha. A igreja não apoia ninguém. Quem apoia sou eu como cidadão. Enquanto... Quer dizer, tradução. Os pastores das igrejas que estavam fazendo... Alguns líderes, na maioria dos pastores não, mas algumas lideranças de expressão, levando a igreja para esse balaio de gato e jogando a igreja numa fria, e o povo da igreja é indignado, porque eu sou a favor de que a gente tem que votar, é direito de cidadania, representar segmento. Agora, Estado, amigo, Estado e igreja separado. A igreja evangélica, na hora que a Assembleia de Deus, ou a igreja batista, ou presbiteriano, ou metodista, faz uma opção como igreja por uma candidatura, ela deixa de ser igreja. Porque, afinal de contas, quem é o Senhor da igreja é Jesus. Não é questão política, de paixãozinha política. Crente ter paixão política, eu fico com vergonha. Eu não tenho paixão política, eu tenho convicções. Num culto da ceia do Senhor, Silas Malafaia chama ao púlpito, faz o Bolsonaro, Cláudio Castro, Sóstenes Cavalcante, Douglas Ruas, Marcelo Crivella, ou seja, basicamente apresenta sua chapa de candidatos no contexto do culto da ceia do Senhor. A ceia, na tradição cristã, é aquele momento da memória do corpo e do sangue de Cristo. E nesse contexto, Malafaia mobiliza a fé para fazer campanha política e eleitoral. Aqui o Flávio, por favor. Vem aqui, por obséquio, o nosso ex-governador. Vem aqui Sóstenes. Eu, honestamente, me nego a acreditar na informação do Henrique de que existam denominações, e se existir, talvez sejam casos isolados, e não a maioria, que use púlpito para fazer política. Tá de sacanagem, né? Vem aqui Sóstenes. Vem aqui Esquerdo, vem aqui Crivella, vem aqui o Douglas. Eu quero fazer aqui uma oração aqui especial por esses amados. Eu vou pedir para a igreja ficar de pé. Estende a mão para cá, gente. A oração que a igreja liga na terra, ligada no céu, meu irmão. Senhor, eu quero abençoar a vida desses homens. Oh, meu Deus, tem misericórdia do Brasil. Livra do caos econômico e social. Dê um escape para essa nação. Afasta esses homens corruptos que estão comandando, dirigindo, Senhor, o narcotráfico, o crime organizado, todo tipo de praga do inferno, seja repreendida do Brasil. Nós declaramos a bênção, a vitória, no nome de Jesus. Amém e amém. Tentar reduzir o evangelho
a uma plataforma política e ideológica. Uma coisa é uma igreja com senso de cidadania, que promove debate e consciência crítica, que se preocupa com a justiça social, a partilha do pão, a promoção da paz, que respeita a diversidade de opiniões. Outra é a igreja se tornar a extensão de um projeto político ideológico. E essa tentativa de reduzir o evangelho de Jesus a uma plataforma política e ideológica. A Associação Movimento Brasil Laico protocolou hoje uma representação pedindo sanções contra as seguintes pessoas e entidades. Primeiro, Pastor Silas Malafaia. Segundo, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que é a igreja do Silas Malafaia. 5 pré-candidatos que subiram ao altar durante o culto realizado neste domingo na Igreja na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. Quem são eles? O senador Flávio Bolsonaro, o deputado Douglas Ruas, que é pré-candidato a governador no Rio, é bolsonarista. O Sóstenes Cavalcante, candidato a deputado federal. O Cláudio Castro, ex-governador do Rio, enroladíssimo no caso Master, acusado de vários casos de corrupção e vai tentar ser candidato a Senado, mesmo estando inelegível. E o Marcelo Crivella, que já foi senador e quer tentar de novo o Senado. Malafaia declarou publicamente, abre aspas, o tempo de apoiar o Flávio para presidente, fecha aspas. E isso, na avaliação da entidade, configura propaganda eleitoral antecipada, abuso de poder religioso e doação vedada por entidade religiosa. Medo e delírio em Brasília. Vocês percebem a loucura? Legal. Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, porra. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Botafogo é bairro, viu, meu filho? Você viu a Fernanda Torres? Cristiano, seu lixo. Cristiano, seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Seu lixo. Lixo. Seu lixo. Seu lixo. Calma. E Cristiano. Aquele verme maldito. Cristiano. E aí? E o... Brasília, depressão. Como é que chama, gente, o podcast dos caras? E o Medo e Delírio em Brasília. Medo e Delírio em Brasília. Isso. Beijo pra eles. Medo e Delírio, hein? É um programa que, pô, mano, meio duvidoso, né, mano? Foda-se o Medo e Delírio em Brasília, pô. Eu não ouço Medo e Delírio. É escrito por Pedro Daltro. Um abraço, Daltro. Meu queridíssimo Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Todo mundo sabe quem é. Parabéns a toda a equipe de roteiro. E um beijo pro Pedro Daltro. Pedro pro beijo Daltro. Eu consegui descobrir quem está por trás do Medo e Delírio em Brasília. Eu nem conheço os caras. Esse é o episódio 30 de 2026. Ah, é? Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora! A Cruzada do Bilionário. Tamo de volta, senhoras e senhores, e esse episódio vai ser todo dedicado à viulisergia gringa. E um insuspeito personagem vai nos contar como anda a guerra de Trump no Irã. O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, afirmou que os Estados Unidos estão sendo humilhados pelo Irã. Que delícia! Fui humilhado. Humilhados pelo Irã. E que o presidente americano parece não ter uma estratégia clara para resolver o conflito. Acertou, miserável. Confira comigo no replay! Die Amerikaner haben offensichtlich keine Strategie. Eine ganze Nation gedemütigt durch die iranische Staatsführung. Isso aí é um espetacular tapa de mão aberta na cara do Trump. Dá um tapa na minha cara. Oh, yes, yes, yes. E a frase toda é: toda uma nação é humilhada pela liderança iraniana, em especial pela guarda revolucionária. Cruel, muito cruel. Agora você imagina o chanceler alemão, e aqui a gente não tá falando do ministro das Relações Exteriores, a mais alta autoridade alemã tá abertamente e corretamente... Tá correto. Correto. Esculachando Donald Trump. Vamos esculachar, hein? Ao que parece, a direita europeia tradicional não suporta mais o rapaz. Insuportável. Trump então reagiu com um post na sua rede social, afirmando que Merz não sabe do que está falando e que ele acha ok o Irã ter armas nucleares, algo que Merz nunca afirmou. You are a rude, terrible person. You are the enemy of the people. E não foi só isso não, o corno anunciou que 5.000 soldados vão retornar de bases na Alemanha e ainda meteu 25% de tarifas para automóveis produzidos na Europa, só para fuder as montadoras alemãs. É óbvio que os Estados Unidos estão sendo humilhados. E é exatamente isso que acontece quando, de um lado, tem um país que se preparou por décadas para uma guerra existencial e completamente assimétrica. E também quando, do outro lado, tem, bom, a inacreditável dupla Donald Trump e Pete Hegseth, comandando os esforços de guerra. Este episódio, portanto, é dedicado à dupla que comanda a maior potência militar e nuclear do planeta.
Olha a merda aí, ó. O Putin mencionou a palavra que começa com N. Você sabe qual é? Não. É nuclear. E a gente foi brindado... Não, caralho, sai daqui. A gente foi brindado com um baita texto da The Atlantic, intitulado The YOLO Presidency. A presidência YOLO. YOLO é uma gíria recente que quer dizer You Only Live Once. Só se vive uma vez. Ah, morre, diabo! Bora pra Ashley Parker e pro Michael Schroeder no dia 29 de abril na The Atlantic. Será que o presidente Trump, nos perguntamos, por acaso teria lido ou ao menos folheado, só talvez, as obras de Georg Wilhelm Friedrich Hegel? Eu duvido. Impossível. Impossível. E mesmo assim, a teoria de Hegel sobre indivíduos histórico-mundiais, homens que redirecionaram o curso da humanidade, focava em 3 figuras. Alexandre, o Grande, Júlio César e Paulinho Gogó. Napoleão Bonaparte. Hegel os descreveu como improváveis heróis de uma época, por subverterem ordens estabelecidas que antes pareciam imutáveis. If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her. You know? Oh, it's so weird. Eles eram homens práticos e políticos, que foram condenados em sua época por quebrar normas e por outras condutas repugnantes à repreensão moral, como Trump foi acusado de fazer séculos depois. I have the most loyal people. Did you ever see that? Where I could stand in the middle of Fifth Avenue and shoot somebody and I wouldn't lose any voters, okay? E a culpa é de algum arrombado que fez um discurso em Mar-a-Lago colocando o Trump ao lado dessas figuras. E o Trump, claro, adorou a comparação. As comparações mais absurdas da história. Embora Trump há muito se compare aos 2 maiores presidentes dos Estados Unidos, fomos recentemente informados por 2 pessoas que estão em posição de saber tais coisas, um alto funcionário do governo e um confidente de longa data de Trump, que o presidente, em conversas privadas, começou a se ver menos como um igual a George Washington e Abraham Lincoln e mais como um acréscimo à tríade imortal de Hegel. Ah, bate a merda, cara. Porra, puta que pariu. Abre aspas. Ele quer ser lembrado como aquele que fez coisas que outras pessoas não conseguiram fazer por causa de seu puro poder e força de vontade. Eu acho que não, tá ligado? Isso aí explicaria muita coisa, não é pouca coisa não. Isso explica um monte de coisa. Sobre o que se passa naquela cabeça escrota. Escrota! Aquela cabeça laranja enjoada, com um penteado esquisito. Feio. Uma volta pra comparação com o Abraham Lincoln. As comparações mais absurdas da história. President Trump seems to have a touch of Lincoln envy. President Trump tweeted, "Wow. Wow. Highest poll numbers in the history of the Republican Party." É mentira dele. That includes honest Abe Lincoln and Ronald Reagan. There must be something wrong. Please recheck that poll. Oh, there's something wrong, all right. Abe Lincoln was dead before polls started. Caralho! Lincoln died 71 years before modern scientific polling started in 1936. E essa busca por uma grandeza histórica explica muita coisa. O Trump já tem uma idade avançada, é um idoso, que muita gente séria diz que tá com sinais fortes de demência senil, quer entrar pros livros de história como um dos homens mais poderosos de todos os tempos, da história da humanidade inteira, ao longo de milênios. A tendência ao autoengrandecimento é uma característica tão fundamental de Trump quanto seu cabelo esculpido, suas gravatas vermelhas excessivamente compridas. Pois é, a gente já sublinhou aqui que o Trump se considera o melhor em qualquer coisa. Nobody can do it like me. Ninguém faria tão bem quanto eu. O que exatamente não importa. Nobody's stronger than me. Ninguém é mais forte do que eu. There's nobody bigger or better at the military than I am. Ninguém é maior ou melhor com os militares do que eu. Nobody loves the Bible more than I do. Ninguém ama a Bíblia mais do que eu. Nobody builds walls better than me. Ninguém constrói paredes melhor do que eu. Nobody's better to people with disabilities than me. Ninguém é melhor para pessoas com deficiências físicas do que eu. Nobody's fighting for the veterans like I'm fighting. Ninguém tá lutando pelos veteranos como eu tô lutando. There's nobody that's done so much for equality as I have. Ninguém fez tanto pela igualdade quanto eu. Caralho! E essa lista é infinita. Foi compilada pela Vice News. E inclui ele ser mais pró-Israel do que qualquer outro. Pro-Israel. Mais conservador do que qualquer outra pessoa. Que não tem ninguém que respeita mais as mulheres do que ele. Respects women. Vocês estão de brincadeira. Que ninguém seria mais severo com o Estado Islâmico do que ele. Tougher on ISIS. Que as plateias que vão ver ele são as maiores. E ninguém entende mais de energia nuclear do que ele. Nuclear. Comércio, Trade. Infraestrutura, Infrastructure. os diferentes vistos para os Estados Unidos, H1B, H2B. os políticos, Politicians. impostos, dívida, Taxes, debt. e etc. Devaluation. Uranium. O rapaz é um gênio. Mas tornou-se ainda mais importante na definição de suas prioridades e na direção de suas ações, enquanto enfrenta o fim do seu mandato. Ele não precisa mais se preocupar com o julgamento dos eleitores e pode, em vez disso, concentrar-se no que decidiu que realmente importa. Ascender a um dos chamados grandes homens da história e deixar uma marca duradoura e, em muitos casos, física.
Bom, você que, como a gente, conhece o personagem, deve ter doído no seu fígado a possibilidade do Trump ser considerado um dos grandes homens da história. I said, so what do you think, Ronnie? They call me a genius who's going to destroy the country. Then they said, he's a genius who's taken over the entire world. Then they said, he's a total moron. This guy is so stupid. And then, so whenever I hear that one, I say, let's take the cognitive test. Pô, toda hora isso, cara. There are many people in this room I know that are smart. They're not going to ace him. Você é o bichão mesmo, hein, doido? You know, the first question is very easy, and they always show the first question is, you have a lion, a bear, an alligator, and what's another good? A squirrel, okay? Which is the squirrel? O Trump tem 80 anos. As mãos com hematoma ou equimose, sei lá, nunca sei qual é qual, os tornozelos inchados e outros sinais mostram que ele tá com uma saúde frágil. O Trump sabe que não vai durar muito tempo e que tem pouco tempo para fazer coisas que coloquem de forma definitiva o nome dele na história. Segundo um assessor, he's clearly in his I don't give a fuck mood. Ele tá claramente no seu modo foda-se. Took over the ship, we took over the cargo, took over the oil. It's a very profitable business. Who would have thought we were doing that? We're like pirates. We're sort of like pirates. Engraçadão você, hein? No episódio sobre a apreensão de navios na costa venezuelana, a gente falou como o termo pirataria era a expressão correta. E tá aí o Trump dando razão pra gente. Thank you! Ao falar da apreensão de navios iranianos no Estreito de Hormuz. Mesmo quando concordou posteriormente com um cessar-fogo de 2 semanas, que desde então foi prorrogado, Trump descreveu seu comportamento aventureiro no Oriente Médio como, abre aspas, um dos momentos mais importantes da longa e complexa história do mundo, fecha aspas. Totalmente drogado! Pois é, pro Trump, tudo que o Trump faz é a melhor do mundo. President Trump called that blockade the greatest military maneuver in history. Pô, brincadeira. Em casa, ele concentrou seu tempo e atenção em homenagens intermináveis ao seu reinado. Projetos de construção que lembram a Roma Antiga, douramento decorativo que evoca a França Imperial, bandeiras com seu rosto estampado em prédios governamentais e uma moeda de ouro que será cunhada com a sua imagem para o aniversário de 250 anos do país. Isso é só um aperitivo, hein? Pela primeira vez, notas de dólar vão ser assinadas não pelo diretor do Fed, como sempre foi, mas pelo presidente. Os passaportes dos Estados Unidos agora vão ter a cara do Trump numa das páginas lá. Você imagina daqui a 30, 40, 50 anos, o memorabilia do Terceiro Reich que vai ser isso? Abre aspas, ele está consciente, orgulhoso e esperançoso de que algumas das coisas que faz estejam redefinindo ordens antigas. Fecha aspas, nos disse um segundo alto funcionário. Abre aspas, não no sentido socrático, mas sim, o que eu estou fazendo é muito diferente e vai redefinir as coisas até certo ponto. E não só para este país, mas para o mundo inteiro. Fecha aspas. Isso aí, meus amigos, ninguém pode negar. Infelizmente. O Trump queria que o Canadá virasse o 51º estado americano. Ele sonha em tomar a Groenlândia na força. Depois da Venezuela e Irã, ele falou que o próximo é Cuba. E tudo isso seriam coisas inéditas na história mundial. Para Trump, os custos foram superados pelo que ele vê como a oportunidade que tem pela frente. Uma chance de transformar o mundo de uma maneira que poucas figuras históricas sequer cogitaram. Vai dar merda, vai dar merda. A capital dos Estados Unidos, Washington, é um bom exemplo. Trump quer fazer com a cidade o que ele fez com o Salão Oval, para que ninguém nunca esqueça do inseguro Trump. Um líder estrangeiro que visitasse Washington hoje encontraria uma cidade em reconstrução, com guindastes sobre a Casa Branca, um espetáculo que lembra a afirmação do imperador romano Augusto. Encontrei Roma uma cidade de tijolos e a deixei uma cidade de mármore. Há a remodelação planejada e a recente mudança de nome do Kennedy Center, a inclusão do seu nome no Instituto da Paz dos Estados Unidos, a tentativa de desapropriação dos campos de golfe municipais de Washington, D.C., que Trump planeja reformar, a pavimentação do Jardim das Rosas de Jack Kennedy para transformá-lo em um pátio no estilo Mar-a-Lago e a demolição da ala leste para dar lugar a um enorme salão de baile. Bizarro pra caralho. E tudo isso enquanto a galera nos Estados Unidos lá tá sem grana. O proposto Arco de Trump, uma estrutura de 76 metros, inspirada no Arco do Triunfo de Paris, seria mais alto do que qualquer estrutura similar na história mundial, e mais do que o dobro da altura do Lincoln Memorial, localizado do outro lado do rio, em frente ao local onde seria construído. O maior e mais belo Arco do Triunfo de todo o mundo, declarou Trump.
Pois é, esse arco, segundo o criador dele, era pra ter tipo 18 metros de altura, 60 pés. Aí o Trump, claro, achou pouco e tirou do cu um número de 250 pés, que dão os 76 metros de altura aí. Trump reconheceu, pelo menos em ocasião, a própria mortalidade. Jimmy Carter morreu no final de 2024, durante o período de transição presidencial. E quando seu corpo foi velado no Capitólio, Trump acompanhou a cerimônia por horas de Mar-a-Lago, fascinado pela cobertura, segundo uma pessoa próxima à Casa Branca. Um dia, refletiu Trump, ele estaria dentro de um caixão coberto com a bandeira americana como aquele. Deus te ouça. Acelera bem, acelera. O Trump deve ter até feito planos pro enterro dele, com muito ouro, muita ostentação. Muito ouro, inshallah. Mas antes de continuar, uma mensagem dos nossos anunciantes. Você não tá cansado por acaso. A sua exaustão não é acidente, é projeto. Você tá sendo bombardeado de informação pra não pensar. Enquanto o excesso de laços fracos sufoca os mais fortes, bilionários capturam sua atenção e colonizam o seu desejo. O livro A Modernidade no Divã, de Dante Moretti, é um mapa para entender o plano do inimigo e aprender a dançar no campo minado das democracias digitais. Dante é psicólogo e escreveu esse livro para aqueles que querem entender as manipulações modernas. A Modernidade no Divã, de Dante Moretti, está disponível em todas as livrarias do Brasil, pela editora Sumos. Vamos continuar. Vamos seguir. O Trump por si só já seria perigosíssimo. Ele sozinho já é desgraça. Mas aí, pra piorar tudo, o Trump entregou o Pentágono pra um desimportante apresentador da Fox. E antes o problema fosse só a desimportância dele. Pete Hegseth's Holy War. It's a phrase I've been seeing around a lot ever since the start of the war in Iran, which really got my attention. Até o Trump fala isso. Trump has actually referred to it as Pete's War. Vocês têm noção da desgraça? Presidente em idade avançada e sinais cada vez mais claros de demência senil, topa qualquer coisa pra entrar pra história, querendo ser um dos grandes homens da humanidade. Nunca serão. E um subordinado seu, chefe do Pentágono, do país com a maior força militar do mundo, é um ex-apresentador da Fox com uma tara muito esquisita. The Secretary of Defense is obsessed with the Crusades. Show! Drogado! Medieval wars where Europeans fought to control the Holy Land. O cara é o Paulo Cogos dos Estados Unidos. Tu acha maneiro o lance das cruzadas, cara? Muito. Teve cruzada cara? de menos, tinha que ter mais cruzada e no duplo sentido, porque tá nascendo pouco europeu também. Imagina o Paulo Cogos no Ministério da Defesa. Mas o Pete Hegseth é tão tarado que até tatuou o símbolo das cruzadas. It's a tattoo I have right here, Senator. It's called the Jerusalem Cross. It's a historic Christian symbol. Em 2020, o Hegseth lançou um livro. His book is called American Crusade, and the title of the last chapter is Make the Crusade Great Again. Bom, com as mãos que ele já não lava há 10 anos, aparentemente, I don't think I've washed my hands for 10 years. O Hegseth escreveu um livro. I mean, the reason I chose the name American Crusade, it's a pretty bold word. You know, 1,000 years ago, Europeans went to Jerusalem to stop the advance of Islam that wanted the continent. O livro é todo trabalhado na tese da grande substituição, um troço que é abertamente racista. Pro Hegseth, o Islã é o inimigo histórico e natural. Bora com um trecho do livro. Our present moment is much like the 11th century. We don't want to fight, but like our fellow Christians 1,000 years ago, we must. We need an American crusade. We Christians, alongside our Jewish friends and their remarkable army in Israel, need to pick up the sword of unapologetic Americanism and defend ourselves. We must push Islamism back. Bora agora com o Jason Wilson com uma matéria no Guardian em novembro de 2024 para mais um trecho do livro. No século XI, o cristianismo na região do Mediterrâneo, incluindo os locais sagrados em Jerusalém, estava tão sitiado pelo Islã que os cristãos se viram diante de uma escolha difícil: travar uma guerra defensiva ou continuar permitindo a expansão do Islã e enfrentar uma guerra existencial em sua própria casa na Europa. O Papa, a Igreja Católica e os cristãos europeus escolheram lutar. E assim nasceram as Cruzadas. O Papa Urbano II exortou os fiéis a lutarem contra os muçulmanos com seu famoso grito de guerra nos lábios: Deus vult, ou Deus quer. E essa camisa aí, Deus vult, do Templário? Aí sim, hein? É o Paulo Cogos dos Estados Unidos. Uma volta pro Hegseth. Deus vult is on his bicep. It means God wills it, and it was a rallying cry of the Crusaders in the First Crusade, around the year 1100. Pô, honestamente, escolher as Cruzadas como modelo pra qualquer coisa é o cúmulo da insanidade. In the legend of the Crusades, because we don't have
detailed historical accounts, but in the legends of the Crusades, Pope Urban II in 1095 gathers a group of church leaders at the Council of Clermont and declares the need for Christians to go and take back the Holy Land, take back the Eastern Mediterranean, because it's Jesus's country, right? It's where Jesus walked, and these infidels, the Muslims, are ruling over. I mean, at this point, the Muslims have been ruling over for like 300 years, so it's not exactly news, right? But he's saying, no, we as Christians need to take this back. And according to the legends, after he kind of declares and preaches this sermon, the whole crowd echoes back, Deus vult, which means God wills it. God wills it. And this becomes a sort of slogan of the Crusades, that this violence is not merely at the instigation of the Pope, it's not merely in response to Islam, but it is the will of God for Christians to go and slaughter Muslims. And this is what Pete Hegseth has tattooed on his arm. He has Deus Vult tattooed on his arm. E em termos históricos, historicamente falando, o Pete Hegseth obviamente está equivocado. E aqui bora com a opinião do Matthew Gabriel, que é um professor exatamente do período medieval. Em uma conversa telefônica, Matthew disse que a visão de Hegseth sobre a expansão muçulmana no século XI era equivocada. You are fake news. Abre aspas, não houve absolutamente nenhuma incursão na Europa continental. Fecha aspas, disse ele, acrescentando, abre aspas, na verdade, o Islã estava em declínio na Península Ibérica e em outros lugares também. Portanto, não houve nenhuma grande mudança geopolítica ou qualquer tipo de ameaça imediata de o Islã dominar a Europa. Fecha aspas. Sobre a apresentação das cruzadas por Hegseth como uma vitória do Ocidente contra o Islã, Gabriel disse, abre aspas, os cruzados perderam tudo. A ideia de que eles saíram vitoriosos é absolutamente falsa. Essa narrativa das cruzadas como uma guerra defensiva em que, se os cristãos não tivessem lançado essa ofensiva em direção a Jerusalém, a Europa teria sido invadida, é uma narrativa comum da direita. Fecha aspas. Puta que pariu. E se preparem. Crucially, Deus Vult is never seen outside far-right circles. Made infamous by Norwegian shooter Anders Breivik, protesters at Unite the Right rally that happened in Charlottesville in 2017, supporters of Bolsonaro in Brazil, and insurrectionists on January the 6th, 2021 at Capitol Hill. Puta que pariu, hein? O Brasil será respeitado lá fora. O Brasil não será mais motivo de chacota junto ao mundo. Com certeza. E sempre lembrando que o Felipe Martins também adora a expressão Deus Vult, hein? Por que será? E a religiosidade do Pete Hegseth é bem esquisita, digamos assim. So he's very close to a couple of pastors in Tennessee. That he attends their church, and this is part of the CREC. It's a denomination of the far right. Calvinist denomination, what we would call a Reformed denomination. And this is a group that endorses this denomination, and the theologians within it endorse ideas like theonomy, applying biblical law to modern societies. They like the idea of talking about a new Christendom, right? And Christendom is the physical territory that Christian rulers rule over. Right? And so the idea of the Crusades is it's an expansion of Christendom. Aí tá explicado o Hegseth confessando crime de guerra e dizendo que era pra matar todo mundo mesmo. Mata todo mundo. No quarter, no mercy. Não é pra fazer refém, não. Não deixar pra fora, não. Matando. Aí o pastor do Hegseth é contra voto feminino. Porra, vai tomar no cu, porra! E diz que a escravidão no sul dos Estados Unidos não era inerentemente imoral pra um cristão, não. Vai tomar no cu, bicho! I think when people in the 21st century evoke crusade, and we're talking about warfare specifically, they're talking about kind of a zero-sum battle. And when you get into military situations in which there's only good guys and bad guys, it excuses any type of restraints on conduct, because if your enemy is existential, it's irrelevant. Like your job is to kill them, to defeat them in any way possible. E, infelizmente, a gente se deparou com uma entrevista do Hegseth na época do lançamento do livro. It's Pete Hegseth, co-host of Fox and Friends Weekends and author of the new book, American Crusade, Our Fight to Stay Free. Welcome to the show, Pete. Pois é, Cruzada Americana. Nossa luta para permanecermos livres. Você quer perder a sua liberdade? E o problema do Pete Hegseth não é só o Islã, não, hein? O nosso inimigo não é externo, é interno. And so I think we're at a moment where the left, our political opponents are not our friends to be negotiating with. You have to defeat them, completely crush them at the ballot box,
and in culture and in education, and that's where the book goes. Não conseguiu pela arma? Então vamos agora mudar pela cultura. Carga pesadíssima de loucura e conspiração que existe nesse termo aí, o marxismo cultural. Marxismo cultural, fim das civilizações. Pois é, e voltando pro Pete Hegseth, o cara fala abertamente em guerra civil nos Estados Unidos. Só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. We fought civil wars to remove ourselves and overcome those things, to the fulfillment of the values that really matter, that we're all created equal in the eyes of God and that our rights come from God. You strip that away and you don't have agreement on the basics, and that's when you get irreconcilable differences, which is, I think, where we are now. Winning politically is critically important, but it's the cultural and educational battle that I think will determine whether or not our experiment continues. E é uma coisa que a gente volta e meia fala aqui. A extrema-direita conseguiu corromper o sentido de muitos conceitos, de muitas palavras. O que é comunismo? O que é justiça social? O que é igualdade, meritocracia, justiça, constituição, Jesus, liberdade, cristianismo? Eles mudaram o sentido de tudo. Então, quando uma pessoa da direita tá falando em marxismo, por exemplo, tá pensando numa coisa. Quando a pessoa da esquerda tá falando em marxismo, tá pensando em outra completamente diferente. Então é... de cair o orifício retal das nádegas. Vi um cara desses e falar que não há consenso sobre o básico. Bate a merda, cara. Porra, puta que pariu. Porra, a culpa é de vocês, caralho. Chame-os do que você é e acuse-os do que você faz. Mas o Hegseth já falou em guerra civil em outro nível da sua infeliz lavra. Bora pro Jason Wilson, no Guardian, em novembro de 2024. Em um de seus livros, Hegseth escreveu que, caso os democratas vencessem as eleições nos Estados Unidos, haveria um divórcio nacional, no qual os militares e a polícia seriam forçados a fazer uma eleição. E, sim, haveria alguma forma de guerra civil. O livro de Hegseth, de 2020, exorta os conservadores a empreenderem uma cruzada americana, a zombar, humilhar, intimidar e esmagar nossos oponentes de esquerda, a atacar primeiro, em resposta a uma esquerda que ele identifica como sedição. Ele diz que o livro desenha a estratégia que devemos empregar para derrotar os inimigos internos da América. Entre as consequências, caso Biden vencesse, ele previu que os Estados Unidos entrariam em declínio e morreria. Um divórcio nacional aconteceria. Amantes da liberdade, em menor número, lutariam contra eles. Continuando, Hegseth escreve: os militares e a polícia, ambos bastiões dos patriotas amantes da liberdade, seriam forçados a fazer uma escolha. Não vai ser bom. Sim, haverá alguma forma de guerra civil. Hegseth concede que é um cenário horrível que ninguém quer, mas que seria difícil de evitar. E olha como o rapaz é dramático. Drama! O fim das Forças Armadas dos Estados Unidos, que ele chama em outro momento de o único exército poderoso, pró-liberdade, pró-cristão e pró-Israel do mundo, significará, por sua vez, que a China comunista ascenderá e dominará o mundo. A Europa se renderá formalmente. Os islamistas obterão armas nucleares e tentarão apagar os Estados Unidos e Israel do mapa. A vitória, no entanto, significará a derrota das forças aliadas do globalismo, socialismo, secularismo, ambientalismo, islamismo, generismo e esquerdismo, segundo Hegseth. You have to worship or have something else govern your thinking. I don't know that they've thought through what that end state looks like. And the reason why this is so important for freedom lovers is there's nowhere else to sail to. There's no new world to go to. It is either America or the 21st century will not be a free century. There's nowhere else to go. And we see what the communist Chinese want to do. We see what the globalists want to do. We know what the radical Islamists want to do. O Irã se prepara há décadas para lutar contra os Estados Unidos. Mas nem fudendo eles imaginaram que iam ter que negociar com duas figuras desse naipe. Mas esse aí era o Hegseth do passado, de 2020. Agora vamos voltar com o Hegseth dos dias de hoje. Let every round find its mark against the enemies of righteousness and our great nation. Give them wisdom in every decision, endurance for the trial ahead, unbreakable unity, and overwhelming violence of action against those who deserve no mercy. He's praying for, quote, overwhelming violence against America's enemies. In that same speech, he calls on God to break the teeth of the ungodly. This isn't just a blurring of church and state. This is the Old Testament language of wrath, of holy war. An approach reportedly alarming military leaders, legal experts, and veterans all across the country. But when your leader believes that you have a divine reason for waging such conflict, that there is a cosmic and transcendent sense to what you're up to, that you have the side of the sacred with you, well, there's a permission structure to do anything to win. And so if we, quote, accidentally bomb a girls' school, well, that's just what needs to happen so that God and his holy army
can be victorious. Aí os fanáticos religiosos são os iranianos. E acabou esse tópico. Mas antes de continuarmos, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Sábado, dia 9 de maio, às 5 horas da tarde, na livraria Sebinho, em Brasília, o Gilberto Arcioli, escritor de alta performance, vai lançar 2 livros. Primeiro, Volte Quando o Eco Acabar, um romance de fundação do Mato Grosso do Sul, de 1669 a 1932. Mito, guerra, paixão, arquivo, moda de viola, Guarani Caiová resistindo e o eco que a história oficial finge que acabou. E segundo, Capitolina Memórias Pervertidas. Chega da versão do Bento Casmurro brocha. É Capitu quem conta a história agora. E o Gilberto fez até camiseta e bottom com Justiça por Capitu. Tem desconto UNB para alunos e professores. Vai ter leitura, autógrafos, coquetel. O livro tá disponível na Amazon.com, sem o BR. Kindle, capa comum e capa dura. Sigam ele nas redes sociais. Gilberto Arcioli, Arcioli com S e 2 L's, .autor. Gaza, Cisjordânia e Líbano. Bora pra um tópico só pra falar da vileza de Israel. E é muita vileza pra dar conta, hein? Bora começar por Gaza. E se preparem. This video contains images that may disturb some viewers. E agradeço a você aí que é só áudio, hein? Esse vídeo aí com as imagens fica incrivelmente mais difícil. E é isso que o governo de Israel quer. Que a gente vire a cara. Que a repulsa, que o desgosto, que a tristeza acabe forçando a gente a ignorar a desgraça que eles estão impondo ao povo palestino. Away from the Israeli bombardment, Palestinians in Gaza are now dealing with a new infectious threat. He had boils as if he is burnt. There were watery boils that explode and spread. Maybe it's a virus. I don't know what the child is suffering from. Desperate parents like Shema are flooding into crowded health centers from camps nearby. Honestly, we never experienced something like this before. Before the war, we did not have such skin diseases. Sewage runs through the streets of Gaza and into the makeshift tents that Palestinians now call home. Water and sanitation facilities among the infrastructure destroyed during the war. What should we tell our children? What should we tell them when we wake up in the morning and we find our children drowning in sewage water? Gaza was already dealing with a hepatitis outbreak, more than 40,000 cases known, up from fewer than 100 the year prior, with likely many more in the community. And raw effluent in the height of summer is helping skin diseases to take hold. We have remarkably high numbers and cases, while we suffer from scarcity of medical supplies available, especially for children. Now, at least one case of polio has been confirmed in Gaza, a virus all but eradicated which can cause paralysis in children. The UN pleading for a ceasefire to roll out a vaccination campaign. Gente, olha isso. Tem como defender um negócio desse? Tem como não dizer que isso aí foi causado por Israel? Que quem tá causando isso é Israel? E pior, tem quem defenda o governo de Israel, ainda hoje, em pleno 2026. There's unbridled joy when clean water is found, but it only comes every 2 days. People are basically have less than 5 liters, access to 5 liters of water a day, which is less than a single toilet flush. Charity Oxfam analysing water and sanitation facilities in Gaza, finding an average of 3 sites have been damaged or destroyed each day of the war, including this one in Rafah, southern Gaza, struck in July. Regardless, whether it is deliberate or it's collateral damage, the damage is done. And the consequence of that is that you have people dying. E não dá pra dizer que não é deliberado, né? Que não é proposital. Porra, quem acha que é dano colateral tá de sacanagem, né? A eliminação do povo palestino não é um acidente de percurso. In a lengthy statement to the ABC, the Israeli Defense Forces rejected suggestions of targeting water and sanitation facilities in Gaza, insisting any damage to civilian infrastructure was as a result of targeting Hamas, accusing the group of using places such as water plants as command centers and weapons stockpiles. Israel says repairs are planned and some work is already underway. Com certeza absoluta. Podemos contar que Israel vai gastar milhões para dar aos palestinos um novo sistema de esgoto e de água, com certeza. A faixa de Gaza enfrenta uma grave infestação de ratos e parasitas nos acampamentos de deslocados, onde vivem hoje a maior parte dos mais de 2 milhões de habitantes expulsos de suas casas pela guerra entre Israel e o grupo Hamas.
Nos campos de tendas e nas ruínas de prédios destruídos, famílias relatam que roedores mordem mãos e pés de crianças durante a noite, atacam adultos enquanto dormem e destroem alimentos, roupas e pertences pessoais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 17 mil infecções relacionadas a roedores e ectoparasitas já foram registradas em Gaza em 2026. Autoridades de saúde alertam que a proliferação de roedores está ligada ao colapso de esgoto e saneamento, à coleta de lixo praticamente paralisada e ao acúmulo de resíduos perto das cidades de tendas. Em algum episódio nosso passado aí, a gente mostrou como as pessoas de Gaza que estão morando em tendas lidavam com enchentes em meio a um frio intenso. E às enchentes se somava o esgoto. Pô, olha o tamanho da desgraça, gente. O diretor do Hospital Al-Shifa, Mohamed Abu Selmia, afirma que hospitais recebem diariamente pacientes com problemas ligados a roedores, especialmente crianças, idosos e doentes, e cita o risco de doenças como febre por mordida de rato, leptospirose e até peste. Israel, que impõe restrições à entrada de diversos materiais em Gaza por motivos de segurança, diz ter facilitado recentemente o envio de cerca de 90 toneladas de produtos de controle de pragas e mais de 1.000 armadilhas. Organizações humanitárias e a OMS, porém, alertam que a combinação de destruição, superlotação e falta de saneamento criou, nas palavras da entidade, um ambiente de vida colapsado, onde a guerra se traduz agora também em uma crise sanitária. E essa é a vida em Gaza. E é isso que o governo de Israel permite que aconteça com os palestinos de Gaza. E o cessar-fogo não é bem um cessar-fogo, né? We continue to see children killed in Gaza. We saw three more children killed this morning in an overnight airstrike. And, you know, what we're seeing is actually that it's become routine to kill children during what has been described as a ceasefire. This is also absolutely unacceptable. E vamos passar para a Cisjordânia. Lá, Israel mira nas crianças palestinas. Look, the situation for children in the West Bank has completely deteriorated over the last couple of years, but especially in the last few months, where we've seen an increase in Israeli settler violence. Assentamentos ilegais são a estratégia do governo israelense para continuar roubando o território palestino. Eles colocam nesses assentamentos, a gente já falou aqui que eles são ilegais, as pessoas mais radicalizadas. E aí o governo de Israel dá carta branca para eles. We've seen over the last few months an increase in families and including children being pushed out of their homes due to Israeli settler violence and an expansion of Israeli settlements that are pushing Palestinian families out of their homes. E o nível de crueldade de Israel tá difícil de dar conta, hein? No words can console these grieving mother and father. Israeli settlers killed their 32-year-old son Jihad as they attacked the school in Al-Mghayr village near Ramallah in the occupied West Bank. Pois é, ataque numa escola. Jihad was trying to evacuate the students to safety. Gunfire can be heard in this video, captured by an eyewitness. A second mother grieves her 13-year-old child, Aus. Israeli settlers shot him in the head during the same attack. Grief turns to anger as crowds pour out of the emergency room, carrying the bodies of the latest victims of settler attacks in Al-Mghayr. Settlers attacked the school and began firing live ammunition. The army then immediately joined them, opening fire as we were trying to evacuate the students. E o Guardian contou como se deu a morte por quem estava na escola. Emma Graham Harrison, Sufian Taha e Kiki Kirzenbaum no dia 2 de maio no Guardian. Quando 2 colonos e 4 soldados mascarados foram vistos caminhando em direção à escola logo após o meio-dia de 21 de abril, os professores reuniram os alunos no pátio, fecharam o portão principal e enviaram uma mensagem aos pais e vizinhos. Israelenses armados estavam perto da escola e eles deveriam vir buscar seus filhos. Rashid Abu Naim foi tentar falar com os israelenses, perguntando-lhes em inglês e árabe por que tinham vindo. Apenas um respondeu, dizendo que volte, em árabe, e erguendo sua arma. A mensagem foi clara. Abre aspas, então entendi que eles tinham vindo para causar problemas. Por isso voltei para a escola para manter as crianças sob controle. Fecha aspas, disse ele. Enquanto os professores se preparavam para um ataque, o atirador subiu a encosta até uma posição com uma linha de visão clara para o lado oeste da escola. Um punhado de alunos ainda estava na rua e Abu Naim tentou ordenar que fossem para o local seguro, enquanto o reservista apontava sua arma para os meninos. Abre aspas, eu estava gritando para eles, entrem, ele vai matar vocês, fecha aspas. Momentos depois, tiros soaram e Aus caiu no chão. Professores e colegas o carregaram virando a esquina para administrar os primeiros socorros e levá-lo a uma clínica. Mas ele havia morrido antes de chegar aos médicos.
E é um trauma que é passado de pai para filho da forma mais macabra possível. These killings evoke bitter memories in the village. 7 years ago, Aus's father, Hamdi, was also shot and killed by Israeli settlers attacking Al-Mghayr village. Aus was 6 at the time. No one was ever held to account. Residents in Al-Mghayr say the people who killed Jihad and Aus will enjoy the same impunity. They say these attacks target their very existence, and as they grieve the losses, new and old, they live to protect their land. Another day. E é um ataque sistemático às escolas. E porra, né, gente? Como é que alguém pode ser tão vil pra fazer uma merda dessa? Um grupo de alunos e moradores palestinos se reuniu perto de uma cerca de arame farpado, erguida por colonos israelenses que bloqueavam o acesso à escola. Testemunhas disseram que os alunos e alguns adultos realizavam uma aula ao ar livre em forma de protesto, exigindo permissão para entrar na escola, quando as tropas dispararam um gás lacrimogênio. O exército israelense confirmou ter dispersado uma aglomeração incomum no território ocupado por Israel desde 1967, mas não especificou se suas tropas dispararam gás lacrimogênio contra as crianças. Se não tivesse, teria dito que não, né? Bora passar então pro Líbano, com uma fonte insuspeita. O repórter da CNN, Jeremy Diamond, mostra como Israel parece repetir o mesmo padrão de destruição no sul do Líbano. Quem vai falar aqui é o Katz, que é ministro da Defesa de Israel. Todas as casas em vilarejos próximos à fronteira do Líbano serão destruídas de acordo com o modelo de Rafah e Beit Hanun em Gaza. Depois de destruir casas, bairros e cidades inteiras em Gaza, Israel está exportando esse modelo para o sul do Líbano, destruindo infraestrutura civil em cidades e vilarejos próximos à fronteira para criar uma zona de amortecimento em território libanês. Ao longo de semanas de guerra, os militares israelenses demoliram sistematicamente a cidade de Eit Ashab, agora praticamente apagada do mapa. Há inúmeras histórias como a de Ramal, no sul do Líbano, uma área de maioria xiita, onde muitos como ele apoiam o Hezbollah. O cenário após os ataques é ao mesmo tempo apocalíptico e assustadoramente familiar, revelando o mesmo tipo de destruição sistemática que Israel realizou para criar uma zona de amortecimento em Gaza. Recentemente, a CNN dos Estados Unidos e o New York Times fizeram longas matérias mostrando a destruição. On Saturday, the Israeli army said it has established a so-called yellow line, located some 10 kilometers deep into the south of Lebanon. The next day, it published this map showing the territory it now occupies and referred to it as a forward defense area, just as they did in Gaza. And despite a ceasefire with Hezbollah, Israeli forces are razing entire border towns and villages to the ground inside that area. This destruction is not random. It is part of a systematic blanket demolition policy. Essa parte aqui é importante, ó. Army commanders have told Haaretz that civilian homes, public buildings and schools are being flattened as part of a plan to clear the area. They said dozens of heavy machinery, including excavators operated by paid contractors, some of whom previously worked in Gaza, have arrived in the area over the past weeks, and that some workers are being compensated based on the number of buildings they destroy. This model is not new. E bora aqui com a jornalista Leila Salim, que está no Líbano. Eu acho que é importante é o seguinte, a gente tem a dimensão da crise humanitária no Líbano, já tem mais de 1.200.000 deslocados, o que é um número muito significativo para qualquer lugar. Mas para o Líbano, que é um país muito pequeno, isso representa 20% da população. Pois é, num país com 6 milhões de habitantes, 1.200.000 estão fora de suas casas. Muita gente teve sua casa bombardeada e depois derrubada por escavadeira. E como você disse, por conta dessas ocupações e também dessas ordens de deslocamento forçado que Israel tem emitido, a gente tem ondas sucessivas de deslocamento. E Israel emitiu ordens de desocupação para 11 cidades e vilarejos no Líbano. Os moradores foram instruídos a deixarem suas casas e se deslocarem para áreas abertas a pelo menos 1 quilômetro de distância. Então muitas pessoas se refugiaram, primeiro em um local, agora esse local foi evacuado novamente e essas famílias seguem buscando refúgio, mas na verdade o que a gente sabe é que não tem mais lugar seguro
no Líbano nesse momento. Vocês lembram da entrevista do Carlinho Truck com o embaixador dos Estados Unidos em Israel, né? O que os sionistas dizem ser um presente divino vai muito além das fronteiras de Israel e do território palestino. Algumas pessoas falam do Eufrates ao Nilo, que é uma área absolutamente gigantesca e pega partes enormes de vários países. Mas o Líbano é o melhor exemplo. So Israel comes into southern Lebanon and basically says, okay, everybody below the Litani River, you've all got to go. Basically, indefinitely. We will not allow anybody to stay. We're going to demolish everything in that area. Applying the Gaza playbook, but for a very, very different incident. And remember, this is not even I guess you could call Gaza disputed territory. This is a sovereign nation. They just invaded it, basically took it over, destroyed a decent portion of all of it, and said, yeah, we're here now. We're going to stay for as long as we need to, for a security perimeter. They've even declared that they won't even allow people, to build homes in the south within rocket firing range. And yet this time, it's not even nearly as much outrage, when in my opinion, look, I actually think it might be more outrageous, because you have this precipitating event of Hezbollah firing rockets. Okay, you can strike them from air. They're like, no, we're going to invade, we're going to demolish. E sabe quem vai proteger a terra dos libaneses? O Hezbollah. Tem matéria do New York Times intitulada "À medida que Israel se consolida, a frustração com o Hezbollah se transforma em apoio." Um padrão repetido que se agrava muitíssimo, que são ataques a residências, a casas, a prédios que têm massacrado famílias inteiras. No último domingo, a gente acompanhou e repercutiu bastante na mídia brasileira o assassinato daquela família de brasileiros libaneses que foi morta dentro de casa, e desde então a gente tem visto outros massacres muito semelhantes. 2 dias depois do assassinato dessa família brasileira libanesa, houve um assassinato de uma família libanesa de 5 pessoas, que matou 2 idosos, 2 crianças e uma mulher. Logo depois, um outro ataque matou uma mulher grávida e sua filha de 4 anos, e desde então esses ataques seguem nesse mesmo padrão, chegando a esse número, portanto, de 100 pessoas mortas por Israel no Líbano apenas desde quinta-feira até agora. O número total de mortos desde 2 de março, que é quando se intensificaram os ataques israelenses ao Líbano, já chega agora a 2.659. Dentre esses, no mínimo 180 são crianças, mais de 100 são profissionais de saúde. Além disso, há 29 jornalistas mortos. Essa contagem dos jornalistas é desde 2023, desde a escalada de 2023 até agora, só no Líbano, isso sem contar os de Gaza. E vocês sabem o nome disso, né? O que existe no Líbano hoje é um processo de limpeza étnica promovido por Israel. Não se trata de maneira nenhuma de ataques ao Hezbollah, de ataques direcionados a instalações militares. São ataques generalizados a civis que se concentram nesse momento no sul do Líbano e que têm como objetivo principal a limpeza étnica, sobretudo da população de maioria xiita que habita essa parte do Líbano. A tendência é piorar. Bora com uma matéria do israelense Haaretz. Jovens israelenses, ao contrário de seus pares em outros lugares, tendem a ser muito mais conservadores do que seus pais e avós. E sua inclinação para a direita apenas se intensificou nos últimos anos. De acordo com uma pesquisa publicada no início desse mês no diário israelense Ma'ariv, uma clara maioria de 56% dos eleitores de primeira viagem, entre 18 e 22 anos, se descreve como de direita e outros 22% como de centro-direita. Isso contrasta com apenas 3% que se descrevem como de esquerda e 5% como de centro-esquerda. Uma grande parte desses novos eleitores também prefere Netanyahu, o primeiro-ministro de longa data de Israel, a qualquer candidato à sua esquerda. O Orbán foi derrotado em boa parte pelos jovens, mas no caso de Israel não dá para contar com eles. Essa inclinação ideológica é frequentemente associada ao fato de que uma parcela desproporcionalmente grande de jovens israelenses é religiosa, que geralmente anda de mãos dadas com o voto na direita, porque as famílias religiosas tendem a ter muito mais filhos do que as seculares. E bora encerrar com o Ben-Gvir, ministro da Segurança de Israel. He was presented by his wife for his 50th birthday a cake on which you can actually see a noose, a gallows. So that's how they celebrate in that family. Seems really healthy. Definitely a reflection of a very loving marriage and of the values that you would want to inculcate. Yeah, and this is specifically in honor of his successful ability to get past the law that sentences all Palestinian, they're effectively, hostages in this sham
system where they have no hope of being exonerated even if they committed no crimes, but they all get sentenced to the death penalty. Do, Jewish Israelis get sentenced to the death penalty for similar quote-unquote terroristic crimes? No, they do not. Mas é isso mesmo que você ouviu. A única democracia, entre várias aspas, né, do Oriente Médio, vai enforcar palestinos por crimes que, se cometidos por israelenses, não teriam a mesma pena. So that's what this cake is celebrating. So it's not just the spirit. There is a substance. There is a death cult substance behind it. And you'd be hard-pressed to think of a more openly genocidal society than the modern day Israel. Uma sociedade que dá pra dizer tá doente. Um país que dá pra dizer tá doente. Cujas atitudes são hoje em dia apoiadas por figuras absolutamente abjetas como Trump e Milley. Quando você for votar, pensa aí, quem tá do lado desses caras. E tchau pra vocês, hein? Tópico pesado, a gente sabe, desculpa, mas não dá pra não falar disso. Tchau pra vocês. Vem, pianinho! E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio usou áudios de Aline Câmara, Vinícius de Moraes e Tom Jobim, Petra Costa, Pastor Henrique Vieira, Zona Curva, Metrópole, Silas Malafaia, Brasil Fora da Caverna, Meteoro Brasil, ICL Notícias, Choque de Cultura, Gil Brother, Hermes e Renato, Casimiro, Franciel Cruz, Altas Horas, Fernanda Torres, Galãs Feios, Ariel Palácios, Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuza Neri, Angu de Grilo, Samia Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Bebel da Bebel Books, Elô D'Angelo, Carol Ito, Ana Bonassa, Letícia Sarturi, UOL, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, Bagaceira Chique, Aviões e Músicas, Globo News, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, Diogo Defante, Ian Neves, Professor Pasquale, Carla Bora, Band de Jornalismo, Academia da Berlinda, Rádio Globo, DW Brasil, Januário de Oliveira, TV Câmara, Juliane Furno, Chatuba de Mesquita, Nenho, BBC News, Cara do Engarrafamento da Brasil, Dan, Crente News, Cartoon Network, Caetano Veloso, Flow, SATV, Pod Trash, Fearless Motivation, Diogo Defante, Jovem Pan, Bruno Aleixo, CNN, Negrão 5 Estrelas, Bonitinha Mais Ordinária, Vice News, Gaveta, Os Donos da Bola, ACYN, Fox News, Brasil Urgente, Malhação, Arn Anderson, Não Adivinho, Thiago Santinelli, Vitor Camejo, O Clone, Secession Studios, Vox, Megadeth, DCM TV, Tropa de Elite, Newscast Studio Fox News, Daily Caller, The State of Belief, New Line Magazine, Sport TV, Dom e Juan, TV Brasil, Brochada Sinistra, SBT News, CBN, Pod Trash, Otone de Paula, Juliana Dalpiva, MS Now, Speedy the Spider, ABC News, Infomoney, Planet Hemp, TRT World Now, Al Jazeera English, Middle East Eye, Faixa Livre, Breaking Points, O Antagonista, Bahia Cast, Souza NKG, Tayane Cristine, Leonardo Kaplan, Reinaldo Carioca, Raquel Sherazade, TV Quase, TV Câmara Distrital, Guilherme Boulos, Conversa com Bial, Emanuela da PC Associação, Podcast, Flip, Casé TV, Drauzio Varela, Inteligência Limitada, Hoje Tem, Greg News, MTV, MC Creu e The Office. Thank you! Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no apoia.se/Medo e Delírio, no patreon.com/Medo e Delírio em Brasília, na Orelo ou no Pix Medo e Delírio em Brasília @gmail.com. Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara? Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medoedelirioembrasilha.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro e produzido pelo Guilherme Gandolfi, @GuiFrodo nas redes sociais. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. Deixa eu dizer um negocinho aqui pra igreja. Nenhuma nação na história do mundo prosperou onde a maioria do povo vive de favor de governo. Como é que esse país vai prosperar onde os beneficiados do governo são mais do que as pessoas que produzem? Como é que pode isso, gente? Ah, você recebe, né? Bolsa Família. Kit gás, kit sei lá o quê. Como é que uma nação vai prosperar? Porque o que faz o Brasil prosperar deve ser pastor tirando dinheiro de fiel, né? Deve ser propaganda política ao invés de religiosa ou lavagem de dinheiro dentro da igreja, né? Porque ele fala como se o Brasil não prosperasse porque tem gente recebendo auxílio. Como se, tipo assim, R$600 fosse muito dinheiro. Como se fosse isso que travasse a economia. Sendo que, tipo assim, R$600 você não faz nem o básico. Hoje em dia não tem ninguém vivendo de governo. Essa arrogância em cima do Bolsa Família precisa ser derrubada porque metade dos beneficiários do Bolsa Família são crianças. E 13 milhões dos beneficiários, ou seja, mais da metade dos adultos, são trabalhadores assalariados. Ou seja, a maioria dos recebedores do Bolsa Família
família usam como complemento de renda. Agora, o curioso mesmo é o silêncio quando o assunto são os privilégios lá de cima, né? Salários absurdos, auxílio pra tudo quanto é coisa, benefícios que passam longe da ideia de necessidade, aí não entra na crítica, né, Malafaia? Parece que só respinga quando é o pobre recebendo o mínimo pra ter uma condição financeira melhor. Por que vocês, cristãos, não acham estranho um cara dentro de uma igreja falando de governo e não de Jesus? Por que vocês não acham estranho esse cara, esse falso pastor estar num templo de uma igreja criticando os mais necessitados? Ou usar a igreja para blindar quem responde por corrupção, lavagem de dinheiro ou organização criminosa? Porque imagina, você vai numa igreja pensando que vai encontrar Jesus e encontra o Flávio Bolsonaro, o Cláudio Castro e o Sóstenes Cavalcante, os três sendo benzidos pelo Silas Malafaia. Cara, eu preciso falar mais algo. Eu acredito que esse tipo de pessoa não é nem questão de se desvirtuar da religião, nem nada. São pessoas que realmente não acreditam em Deus, nem em Jesus, mas sabem que as pessoas são altamente influenciáveis. Então eles usam isso para benefício próprio. Mas se tem alguma coisa que me conforta, é saber que se realmente existir o céu, o lugar do Silas Malafaia não é lá. Acabou? Não. Olá, eu me chamo Tayane e eu decidi fazer esse vídeo aqui mediante um vídeo que viralizou nas redes sobre a violência que eu sofri de um estrangeiro israelense na cidade onde eu moro, que é Itacaré. Eles estavam discutindo, eles sempre andam em muitos com outras pessoas que são moradores também. Eu percebi a começar a gerar uma determinada violência um pouco maior e eles estavam fazendo cenas, imitando a gente como se a gente fosse macaco. E aí daí eu trouxe o meu celular para filmar do outro lado da avenida e de repente um deles chega a se aproximar até a mim, toma o telefone da minha mão, dá 3 passos para trás, apaga o vídeo, me faz um sinal de silêncio e arremessa o telefone contra mim. Eu não percebi que meu nariz sangrava tanto e eu saio pela avenida, de qual tem um vídeo também, gritando respeito. Nesse momento, eu tô com meu nariz sangrando já e é o momento em que todos eles começam a bater palma e cantar a canção. Que após o vídeo eu descobri que é morte aos árabes. E que eu já havia visto eles cantando como comemoração, quando estão muito alegres ou festivos, e muitos, né? Eu já havia ouvido essa canção outras vezes. E eu gostaria de trazer aqui a violência feminina no Brasil. Eu, como uma mulher preta, né, não poderia deixar uma ação de racismo. E quando eu resolvi filmar também, eu queria mostrar para pessoas de Israel que eu conheço, trazer esse comportamento. Deixar claro aqui que eu não tenho nenhum contexto religioso, nenhum preconceito a nenhum povo, nem nenhuma religião, né? E eu acho que todas as religiões e todas as festas são válidas. Acabou? Não. Aqui quem fala é Leonardo Kaplan, professor da Faculdade de Educação e segundo vice-presidente da ASDOERJ, Associação de Docentes da UERJ. Queremos agradecer ao Cristiano Botafogo e ao Pedro Daltro pelo espaço para falarmos da greve dos servidores da UERJ. Os professores começaram a greve no dia 25 de março, os servidores técnicos no dia 9 de abril e os estudantes no dia 27 de abril. Depois de 10 anos da última greve, os servidores da UERJ decidiram paralisar para cobrar o pagamento das 2 últimas parcelas da recomposição salarial, previstas na Lei 9436 de 2021, que o governo Cláudio Castro deu calote nos servidores do Executivo. Só os do Judiciário e do Legislativo receberam. Nós só recebemos a primeira parcela em 2022, depois mais nada, mesmo havendo autorização prevista na Lei Orçamentária Anual aprovada na Assembleia Legislativa do Estado. Essa greve é também pela volta dos triênios para todos os servidores, pois quem ingressou a partir de 2022 no serviço público não está recebendo esse adicional por tempo de serviço. E é uma greve pela recomposição do orçamento da UERJ, inclusive aumentando os valores para assistência e permanência estudantil. A greve está forte e conseguimos nos reunir com o governador interino, o desembargador Ricardo Couto. Contamos com o apoio de você que nos ouve para que o governo atenda às nossas pautas e possamos voltar às nossas atividades o mais breve possível. Só a luta muda a conjuntura. O UERJ resiste. Acabou? Não. Dizem que acabar com a escala 6x1 vai quebrar a economia. Mas na Revolução Industrial falavam que a redução das jornadas ia acabar com as fábricas. E na abolição da escravatura também diziam que o sistema produtivo ia colapsar. A escala 6x1 não é só desumana, é burra. Não existe nenhum argumento científico para comprovar que o trabalhador esgotado produza mais. Pelo contrário, ele adoece mais e erra mais. Produtividade real não é medida pela quantidade de
de horas, mas pela qualidade do trabalho. O modelo exaustivo só gera baixa performance e alta rotatividade. Inventar que a economia depende de gente exausta para funcionar é puro sadismo de quem passa o dia deitado em berço esplêndido. Para quem nunca precisou trabalhar na vida, qualquer conquista do trabalhador já é, por si só, uma profecia do desastre. Acabou? Não. A fábrica de peões acabou, atestou o fazendeiro. E o pai não quer. Não, meu filho, você não vai ser peão, não. Você vai estudar, você vai ser doutor, você vai fazer uma coisa melhor. Vai ser profissão do pai, não. A profissão do pai é ruim, sofrida. A fábrica de peão acabou. Não, fazer, né? Em outro canto do país, um empresário da construção civil também reclamou da falta de mão de obra. O filho do pedreiro não quer mais ser pedreiro. O filho do mestre de obras não quer mais ser mestre de obras. Outra bizarrice que viralizou nas redes sociais foi o chilique da empresária, enraivecida porque o funcionário dela não quis trabalhar na noite de Natal e preferiu ficar com a família. Cambada de filha da puta, ninguém quer nada por causa dessa porra de Bolsa Família, essa desgraça. Esse argumento de que o Bolsa Família leva as pessoas de baixa renda à indolência é dos mais burros e cruéis. Não precisa ser matemático para fazer a simples conta de que o auxílio do Bolsa Família não sustenta uma família, nem substitui a necessidade de um trabalho formal. O valor médio pago pelo Estado por família é de R$600, ou seja, menos do que uma cesta básica. Sabe quantos dias dura uma cesta básica para uma família de apenas 3 pessoas? 10 dias. E o que se faz nos outros 20? Jejum intermitente? Agora, calcula aí, desse zero que restou da nossa conta, quanto a pessoa precisa para pagar aluguel, luz, água, gás, transporte, remédios. Sai de onde esse dinheiro? Do céu? Aí eu me pergunto, né? De onde surge tanta gente preconceituosa, ignorante, odiosa, que ataca pessoas tão sofridas, que vivem como indigentes e cujo único pecado é aceitar uma ajuda mínima do Estado? Estado esse que, aliás, gasta trilhões em financiamentos, isenções e pagamentos de juros astronômicos aos bilionários dos bancos, do agronegócio e das grandes empresas donas do capital. Sinceramente, onde é que está a revolta de vocês contra o Bolsa Bilionário, que enriquece ainda mais as grandes fortunas e os conglomerados, que sufocam e levam à falência os pequenos e médios empresários? O problema é que muita gente ainda não superou a síndrome do escravocrata. Essa gente crê que alguns nasceram só para trabalhar e outros para luxar. Por muito tempo, a escravidão e o subemprego foram hereditários. Filho de pobre não tinha outro destino a não ser perpetuar-se na pobreza. Mas especialmente nas 2 últimas décadas, algumas coisas mudaram. Tímidas intervenções que estão diminuindo os abismos sociais entre as classes são alvo de muita crítica e muito ódio. Os avanços na saúde, na educação, na alimentação para os mais carentes estão até hoje entalados na garganta de muita gente. Gente que torce o nariz quando vê pobre andando de avião. Gente que se revolta quando a filha da doméstica entra na faculdade. Gente que odeia ver o filho do peão estudar e virar engenheiro. É triste, mas tem gente que se ressente ao ver um trabalhador conquistar o mínimo de dignidade para poder recusar trabalhos degradantes e escalas escravizantes. É uma gente que adora ser capacho de patrão. É aquela gente da qual falava Machado de Assis, os agregados. Sem eira nem beira, eles viviam do favor das classes dominantes, bajulando os poderosos, dormindo no fundo dos seus palácios, comendo das migalhas que caíam ali da mesa dos aristocratas, tentando se passar por um deles. Defendiam os interesses dos mais ricos porque se achavam mais perto da nobreza que almejavam do que da pobreza a qual pertenciam. Os agregados de hoje também se miram em estranhos espelhos e se enxergam eles próprios como bilionários que provavelmente nunca serão. Acabou? Não. Não sei se eu me apresento, mas vou deixar aqui o meu nome. Meu nome é Ana Laura de Almeida, eu sou natural de Bom Jesus da Lapa, no interior da Bahia. E a situação lá na minha cidade é bem complicada. À primeira vista é uma situação bem simples, né, quando a gente descreve. Parece que moradores ocuparam uma área de risco, a prefeitura está tentando tirar esses moradores de lá, porque seria uma área que teria risco iminente de acidente. Então, no primeiro momento é algo simples, mas quando a gente vai se aprofundando nos detalhes, a gente vai percebendo que se trata de uma situação mais complexa, que envolve questões políticas, acadêmicas, científicas e muitas religiosas, né, muitas delas religiosas. A parte crítica dessa história, ela começa há muitos anos atrás, quase 300 anos atrás, quando uma caverna, uma formação de calcário virou símbolo religioso e passou a ser destino de muitas pessoas todos os anos. Essa caverna, como todo o entorno desse morro de calcário, foi explorado e uma cidade inteira cresceu ao redor dessa formação. Quando eu digo explorada, eu falo no sentido literal mesmo, né? Dinamites foram usadas para retirar blocos inteiros da base dessa formação. As grutas nas cavernas também foram modificadas por dentro e por fora para dar lugar a igrejas e centros de visitações. E depois os terrenos em volta desse morro foram vendidos pelos padres da época. E hoje residem moradores, né? Onde a situação de risco está posta. Algo que não aconteceria nos dias atuais, porque com as leis ambientais esse tipo de ambiente jamais poderia ter sido manipulado e modificado desse jeito. Mas recentemente, em 2023, uma pessoa foi visitar essa gruta principal e fez uma denúncia anônima ao Ministério Público do Estado da Bahia, com preocupação sobre desmoronamento de blocos, e isso aconteceu por causa daquele acidente em Capitólio, Minas Gerais. Essa denúncia moveu uma ação, a igreja e a prefeitura precisaram fazer mudanças e provar que estavam garantindo a segurança de milhares de romeiros que passam por ali todos os anos. A Romaria de Bom Jesus da Lapa é uma das maiores do Brasil e move muito dinheiro, sustenta boa parte da economia dessa cidade, e um grupo de pesquisadores da UFG, de pesquisa da UFG, foi contratado pela prefeitura para fazer os laudos e relatórios que comprovassem que essas intervenções e o local estavam seguros. Esse laudo é de uma professora e do seu grupo. Eles descrevem algumas melhorias feitas ponto a ponto, né, dentro desse santuário, dentro dessa gruta. E tudo poderia ter parado aí. Romarias inteiras aconteceram depois disso e milhares de pessoas passaram por ali nos últimos anos. Poderia ter esse final feliz, né? Mas na parte final desse laudo existem 4 parágrafos apenas, sem muito detalhamento sobre uma rua que teria todas as casas sob risco de deslizamento de bloco, e a única intervenção possível seria retirar essas pessoas e demolir essas casas. É uma rua que já foi de interesse da prefeitura e do santuário para construir um projeto que tinha o nome de Caminho da Fé, já que é uma área central que dá acesso a esse morro. O nível de detalhe, então, nesse laudo
laudo sobre a rua e essas casas é totalmente diferente do nível que foi dado para a igreja. Nenhum morador foi visitado para ter sua casa analisada individualmente, seu quintal analisado. Nenhuma medida de intervenção foi uma alternativa para esses moradores, como foi no caso da igreja. Nenhum deles foi comunicado sobre a visita dessa equipe na rua em questão. E eles só souberam de tudo isso, só estiveram à frente desse alto risco numa audiência pública no dia 25 de março de 2026, quando o prefeito da cidade disse na frente de todo mundo, incluindo as promotoras e a pesquisadora, né, em questão, que todas as pessoas deveriam deixar suas casas em 30 dias e que não havia recurso nenhum para indenizar essas pessoas e nenhum recurso para lidar também com a situação. Instalou um caos e um desespero nesses moradores. Não houve diálogo, não houve qualquer acolhimento e esclarecimento mais profundo sobre isso. E atualmente os moradores dessa rua que vai sumir estão tentando se mobilizar para entender esses riscos e garantir que eles vão sair com seus direitos assegurados. Pode não parecer algo tão sério assim quando a gente conta desse jeito, mas o fato é que essa é uma das muitas cidades desse interior do Nordeste, desse Brasil profundo, onde muitos absurdos acontecem e ninguém nesse país fica sabendo. Se não fosse alguma comoção que a gente teve no início desse tema, as pessoas delas teriam sido retiradas de suas casas sem nenhum direito assegurado, com o apoio de todas as instâncias de poder que vocês podem imaginar, com respaldo do conhecimento gerado, né, na academia, né, por um laudo que se diz científico e técnico, mas sem diálogo nenhum com essas pessoas. Tudo isso em nome de, entre aspas, uma segurança. Mas que segurança é essa que não se importa com o futuro dessas famílias, com o futuro dessas pessoas? E eu chamo a atenção principalmente, né, como a gente tem poder, quando a gente gera conhecimento e a gente pode mudar a vida das pessoas para melhor, mas quando isso vem de maneira tão impositiva, como isso é prejudicial para a vida dessas pessoas. Então, os moradores lá estão sem perspectiva nenhuma, tem o apoio da prefeitura, o Ministério Público está super ativo nisso, mas ninguém assegura o futuro deles, ninguém assegura que eles vão um dia ser indenizados e suas casas todas vão vir no chão, com o respaldo de várias instâncias de poder, e a voz deles nunca vai ser ouvida se a gente não conseguir levar isso para algum lugar mais longe. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou. Porra, acabou. Beijinho, sigamos com muito amor e poesia. Ouve a voz do seu períneo. A boca é um ânus da face. Varanda do pum. Lexotan não se toma na veia. Essa porra é maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo. O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo. Fazer as pessoas passarem fome. É isso. Cenoura. Mais ou menos isso. Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Quem fuma 200 baseados? Muita gente. Muita gente. Conversa de bêbado. Nem todo artista é maconheiro, mas todo maconheiro é um artista. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido no Brasil transar. Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça mais. Pegue sua Toyota, empurre dentro do seu cu. Um Opalão, um Chevette, um Gol Bolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo. Arrombado. Vai entrar o grosso. O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau. Eu sou um especialista em pau. É a piroca. Ela é bastante extensa. Veja a gramatura. Você não sabe como eu ficava feliz quando eu vi um trabalhador mostrar uma pica. Também entra. Cadê os machos? Eles têm um pênis. Pistolão bonito, né? Há controvérsias. Contém ovos. Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. 95% da população mundial faz errado a limpeza do ânus. Os galináceos têm pênis. Tem graça esse final? Não, né? Desculpa. Espera um pouco, querido. Espera só um minuto. Só um minutinho. Estamos esperando aí. Calma, relaxa. Pronto, tá bom. Era isso? Acorda, vagabundo! Acorda! Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Abraço. Deus proteja a todos.